Olá pessoal, meu nome é Israel S. e vou estar falando nesse vídeo para vocês sobre mensagens assíncronas. Bom, para falar sobre as mensagens assíncronas, a gente precisa entender tanto o benefício que isso traz do lado do cliente, bem como o benefício que isso traz do lado do servidor. Bom, para implementar mensagens assíncronas do lado do servidor, isso consiste numa mudança radical no nosso contrato de nosso contrato do serviço. Tá? Então a gente teria que mudar toda a estrutura dos métodos para que a gente suporte o processamento assíncrono daquela operação do lado do servidor. A principal finalidade desse processo é fazer com que eventuais processos custosos que são executados dentro do método da operação, como por exemplo consumo a bancos de dados, consumo a sistema de arquivos, ou até mesmo a outros web services, sejam feitos numa thread de I/O, tá? Uma thread exclusiva para executar esses processos complexos, enquanto que a thread que executa a requisição seria devolvida para um pool para que ela consiga atender outras requisições que eventualmente não recorreriam a I/O, por exemplo. Ela só faria alguns cálculos, manipulações. Então você ganharia um pouco de performance nisso. Tá? Mais ou menos o mesmo benefício que a gente tem quando a gente trabalha com páginas assíncronas do ASP.NET. Tá legal? Bom, isso daqui não é o foco do vídeo. O vídeo se concentra na criação de mensagens assíncronas do lado do cliente. Mas, para aqueles que quiserem entender mais detalhadamente como funciona o processo assíncrono do lado do servidor, eu peço que, por favor, acessem o site israels.com e lá você tem uma matéria chamada Chamadas Assíncronas, com todas as informações a respeito de como implementar isso do lado do servidor, com detalhes de código e assim por diante. Tá? Bom, o que a gente vai focar aqui é como processar uma operação de forma assíncrona. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma operação que no nosso caso aqui vai ser a recuperar propostas, tá? Que eu já até preenchi aqui uma listagem simples, tá? Só para retornar isso para o cliente. Na verdade, no ambiente real, isso talvez viria de um banco de dados. Tá? Mas aqui, só para manter a simplicidade, eu fui criando e instanciando cada uma dessas propostas, criei duas propostas, adicionei as duas nessa coleção e estou retornando ela para quem está consumindo esse serviço. Então, para simular um processo custoso aqui também, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um thread sleep aqui de 8 segundos. Tá? E depois, efetivamente, retornar isso para o cliente. Bom, então, no serviço, tudo que a gente precisa fazer é isso. Já do lado do cliente, tá? Deixa eu startar aqui o meu hosting, só para ver se tudo vai correr bem. Vale lembrar, como a gente viu na aula passada, no vídeo passado, o método recuperar propostas é um método request reply. Tá? Então a ideia é que, enquanto o resultado não voltar, a minha tela fica congelada esperando esse resultado. Então, olha só, se eu venho aqui na minha aplicação Windows, eu tenho aqui um formulário que eu criei, que nada mais é do que um data grid view com algumas colunas que mostram aquelas informações que são expostas pela classe proposta. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu tenho o proxy criado aqui, já instanciado dentro do construtor, como a gente já fez nos exemplos anteriores. E aqui eu tenho o método resgatar propostas. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar um list de proposta, tá certo? Vou chamar aqui de propostas e vou invocar o método recuperar propostas. Nesse caso aqui, o meu status não está tendo efeito nenhum. Tá? Então aqui, olha só, na verdade,
o método ele retorna um array de proposta e não um list. Tá? Então, aqui, na verdade, o correto é a gente vincular isso aqui. E aqui é a mesma coisa. Ao invés de ser a coleção, ser apenas um array. Bom, uma vez que eu retorno esse array de propostas, então eu passo aqui para o método carregar propostas para que ele faça carga dentro do DataGrid View. Bom, então olha só. Se tudo funcionar como esperado, o que vai acontecer? Eu vou rodar aqui, o meu hosting já está rodando, tá? E vou clicar em visualizar propostas. Então, olha só, ao clicar nesse botão, ele vai dar um show naquele formulário. Então, notem o seguinte, ó, eu não consigo mais acessar a minha aplicação, ela está travada. Enquanto o meu método não retornar, eu vou ficar bloqueado. Assim que ele retorna, então, eu já consigo manusear aqui o meu formulário. Tá? Então, notem o problema aqui. Enquanto ali a gente está evocando uma operação que está demorando 8 segundos para retornar. Só que imagina se ela demorasse mais, a minha aplicação ficaria bloqueada enquanto enquanto a operação estivesse sendo executada. Bom, aqui na verdade o que a gente quer fazer é o seguinte, o que a gente pretende fazer é consumir essa operação de forma assíncrona. Do jeito que está aqui, ela está sendo feita de forma síncrona, ou seja, disparei, enquanto o processo não voltar, eu não dou sequência. Então, notem o seguinte, aqui, o que eu vou fazer? Olha só, a implementação, o consumo desse processo de forma assíncrona, ele muda drasticamente. Tá? Então, aqui, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir até aqui o nosso serviço e clicar em configurar a referência para o serviço. Tá? Quando eu clico aqui, já vai aparecer aquela telinha que a gente já está familiarizado. E vocês lembram quando a gente comentou sobre essa opção, gerar operações assíncronas? Na verdade, quando eu marcar essa opção e der OK, ele vai atualizar o meu proxy, a minha classe que representa o proxy, com alguns métodos extras para que permita a comunicação assíncrona. Tá? Então, na verdade, para cada método que eu tenho síncrono, ele vai criar um par que corresponde ao método assíncrono. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Para o método recuperar propostas, agora eu passo a ter dois métodos. O begin recuperar propostas e o end recuperar propostas. Tá certo? Então, na verdade, isso daqui, esse formato de acesso não é uma exclusividade do WCF. Isso já existe no .NET desde a primeira versão, que é o modelo de programação assíncrona. Tá certo? Então, aqui, o nosso processo ele vai ficar um pouco diferente. Então, notem o seguinte. Aqui, ao invés de implementar dessa forma, que é o modelo síncrono, tá? O que nós vamos fazer aqui? Olha só. Eu vou pegar o meu proxy e eu vou chamar ele, eu vou invocar o método begin recuperar propostas. Então, a primeira coisa que a gente recebe aqui é o status, que nesse caso, mais uma vez, não está sendo usado para nada, tá? Mas vamos colocar ele aqui. Bom, agora, antes da gente prosseguir, a gente precisa entender esse segundo parâmetro. A sync callback, na verdade, é um delegate que aponta para um método nessa mesma classe que deve ser disparado quando o processo for encerrado. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou criar um método chamado processo finalizado, dê o nome que vocês acharem mais conveniente. Eu já explico o que refere esse assim que resulte. Então, aqui o que vai acontecer? Eu passo qual é o processo final, o async callback, e depois eu coloco aqui, nesse caso eu não preciso disso. Eu poderia aqui também, olha só, async callback,
e colocar isso aqui. Bom, se a gente notar for até esse delegate, a gente nota o seguinte: o método que esse delegate, a estrutura do método que esse delegate determina é que ele seja void e receba como parâmetro um e assim que resulte. É exatamente a mesma assinatura que a gente criou aqui. Processo finalizado do tipo void e recebe como parâmetro um e assim que resulte. Notem que o método begin recuperar propostas, ele não traz o retorno, que é aquele array onde cada elemento representa uma proposta. Tá? Olha, o retorno do método dele, na verdade, é um e assim que resulte. Na verdade, esse objeto que ele retorna, ele traz informações a respeito do status da comunicação assíncrona, do processo que está sendo feito de forma assíncrona para o serviço. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, como eu estou usando o callback aqui, qual que é a ideia? Quando o retorno do método voltar, tá? Quando as propostas, quando o serviço me entregar as propostas, eu estou dizendo para ele invocar esse método que está aqui embaixo. Então, aqui, o que vai acontecer? Segundo a programação assíncrona, o modelo de programação assíncrona, quem me traz o resultado da operação é sempre o método endxxx, que no nosso caso é o end recuperar propostas. Então, aqui, notem o seguinte: eu tenho aqui, seguindo aquela mesma estrutura que nós criamos anteriormente, eu crio uma array de proposta, tá? Chamar de propostas, e o resultado, olha só, end recuperar propostas, e o que ele recebe como parâmetro? Um e assim que resulte. Na verdade, essa informação que ele passa, ele utiliza para correlacionar o começo e o fim do processo. Feito isso, o que vai acontecer? Basta eu seguir a mesma linha que eu fiz anteriormente, invocar o método carregar propostas. Tá? Então, o interessante aqui, pessoal, é que quando ele encontra o begin e recuperar propostas, ele dispara isso numa thread à parte da thread que rege a execução da aplicação cliente. Então, isso permite com que a aplicação cliente continue acessível, o cliente continue trabalhando com ela, enquanto o processo de carga do grid, ou melhor, de consumo do web service, vai estar isolado numa thread e não vai comprometer a execução não vai permite com que o cliente continue trabalhando sem problema nenhum. Se eu rodar agora, olha só, eu só preciso agora ajustar uma coisinha aqui. Então, rodando isso daqui, pessoal, e se tudo correr bem, o que vai acontecer? Olha só, o meu serviço está aqui. Aliás, minha aplicação cliente está aqui, o meu serviço está rodando já. Então, olha só o que acontece. Se eu clico aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a executar a operação para recuperar as propostas criadas. Tá? Só que agora, com a nossa implementação assíncrona, o que vai acontecer? Eu clico, ele já abre, eu vou continuar trabalhando aqui, criar uma nova proposta, tá? Continuo aqui, vou começar a cadastrar o Israel e em background todo o processo assíncrono está sendo realizado e hora que for finalizado, automaticamente ele vai disparar aquele método que nós criamos aqui e referenciamos durante a chamada do begin. Tá? Então, notem que o begin assim que ele startou, o processo foi delegado para uma thread à parte e eu continuei trabalhando, executando outras tarefas e tudo mais. Aí o que acontece? Quando o processo finaliza, esse método é disparado. Tá? Aqui, o resultado do processo assíncrono, a gente sempre vai recuperar através do end recuperar propostas ou end xxx. Isso, independentemente se você está usando WCF, se você está usando a conexão assíncrona do DONet, ou você está usando a escrita ou leitura assíncrona de um arquivo no disco, sempre é a mesma ideia. Tá? O begin starta e o end finaliza e, consequentemente, te devolve o resultado, caso haja. Tá certo?
Uma coisa importante para dizer aqui é o seguinte: o benefício que nós temos para utilizar um consumo de um serviço de forma síncrona no Windows é diferente do benefício que nós temos na web. Tá? O grande benefício que nós temos implementando essa técnica na aplicação Windows é permitir que o usuário consiga trabalhar em outras coisas do sistema enquanto o serviço está sendo executado numa thread à parte. Já no caso do ASP.NET, quando a gente usa essa técnica de chamada síncrona em conjunto com as páginas assíncronas do ASP.NET, a gente vai ter uma grande melhora em performance na aplicação web. Tá certo? Então, para quem quiser saber mais sobre esse tipo de performance, isso está escrito no meu site, como implementar páginas assíncronas, inclusive com exemplo de consumo a um serviço. Tá? Então, se você combinar as duas coisas, no caso da aplicação web, você vai ter um melhor ganho de performance, um melhor benefício durante o processamento das páginas web. Só que a finalidade, entendam isso, ele não vai ter a mesma ideia do que no Windows, que você continua trabalhando numa tela e de repente o grid aparece populado. Tá? Então, no caso do Windows, no caso da aplicação web, não funciona assim. Você vai ter um grande benefício em termos de melhor poder de processamento, mas em termos de experiência com o usuário, ele vai ainda ter os mesmos problemas que a gente já conhece. Tá ok? Então, isso daqui fica claro para vocês como a gente pode estar fazendo para trabalhar de forma assíncrona. Então, pessoal, aqui, olha só, isso daqui é usando o modelo APM, ou seja, que é o modelo de programação assíncrona. Tá? E ainda para finalizar, o WCF ainda fornece um terceiro modo de comunicação. Tá? Bom, como eu implemento esse terceiro modo? Na verdade, olha só, proxy, eu vou ter aqui um evento que esse, na verdade, vai ser baseado em eventos. Então, olha só, eu vou ter aqui o método recuperar propostas, tá? Que a gente já conhece, a gente já definiu isso no contrato. Só que quando você marca aquela opção na configuração do serviço para ele gerar as mensagens de comunicação assíncrona, os métodos de comunicação assíncrona, ele também cria uma segunda opção que é baseando-se em evento. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um evento, tá? Olha só, vou chamar aqui de underline proxy recuperar propostas completed, tá? Aqui eu vou comentar esse processo finalizado, que esse cara só deve ser usado em conjunto com o modelo APM, tá? E aqui notem o seguinte, eu vinculo a esse evento um método. E nesse método eu tenho aqui, olha só, os argumentos, tá? E nesses argumentos, uma das informações que eu tenho é o resultado, que se a gente notar, é justamente o array de proposta. Tá? Além disso, ele traz outras informações, como, por exemplo, um error, que é a instância de uma exception que eventualmente foi disparada pelo serviço. Tá? Então, aqui o que eu estaria fazendo? Descarregar propostas e ponto result. Tá? E aqui, esse código por si só não funciona. Você ainda tem que vir aqui, proxy, ponto, recuperar propostas async. Tá? Qual o status? Aprovado. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui, para o nosso caso aqui, como não está implementado lá no serviço, não tem interferência nenhuma. Tá? Então, agora, olha só, se eu rodar a minha aplicação, cliente, novamente, o resultado deve ser o mesmo. Tá? Então, olha só, vou startar aqui, o processo já começou, vou criar uma nova proposta. Enquanto isso, o processo está acontecendo em background. E a gente já nota aqui que ele já preencheu tudo automaticamente. Então, você tem as duas formas, ou via begin e end,
o conjunto begin. Você tem três formas, aliás. O sync, o síncrono, que é dispara enquanto ele não retornar, não dou sequência. Tenho assíncrono baseado na modelação, no modelo de programação assíncrona do .NET. E eu tenho modelo baseado em eventos. Tá? Na verdade, dependendo da situação, o baseado em eventos ele é muito mais simples. Tá? Só que o modelo utilizando o APM, na verdade, ele vai trazer um benefício muito maior, que é o controle exato do processo assíncrono. Tá? Então, eu posso, por exemplo, a qualquer momento, interrogar o processo assíncrono para saber se ele já terminou ou não. Eu posso também, se eu quiser, por exemplo, eu cheguei num determinado ponto do código que eu não vou conseguir evoluir enquanto não tiver o resultado daquilo. Então, se eu chamar o método end naquele momento, ele vai bloquear minha aplicação cliente até que o processo retorne. Mas tudo isso, pessoal, eu aconselho que vocês procurem material a respeito. No meu site também tem um artigo lá que descreve detalhadamente como funciona esse processo. Tá legal? Então, com esse vídeo vocês puderam ver o benefício e o poder que nós temos quando a gente consegue tirar proveito desse tipo de recurso nas nossas aplicações cliente. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aí por terem assistido o vídeo.